Olá, Multis! Você também sente que precisava ter uns dois clones seus para você conseguir dar conta da sua sala de aula? Enquanto alguns alunos já estão lendo, outros ainda estão descobrindo as letras do alfabeto. E além disso, cada criança tem um ritmo diferente de aprendizagem e também interesses diferentes nas matérias. Uns amam português, outros se destacam em matemática e alguns adoram educação física ou inglês, artes e assim vai. Isso, gente, é muito comum. Ter uma turma heterogênea faz parte da escola, mas calma, ela não precisa virar um caos, certo? Hoje eu vou te mostrar como organizar essa diversidade de forma prática, garantindo que cada aluno avance no seu próprio ritmo, sem comparações desnecessárias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniele Dutenhefner e eu sou aqui do Instituto Multisaberes. Bom, gente, vamos lá? Para começar, é importante a gente dizer que cada aluno ali, ele é único, então a gente não pode fazer comparações entre as crianças, certo? Umas com as outras. A gente deve sempre comparar o aluno com ele mesmo, né? Então, ao longo do ano, a gente avalia várias vezes e a gente compara esse aluno com ele mesmo, criando tabelas diferentes, ok? E como é que a gente vai fazer isso então? Avaliando cada aluno dentro das metas estabelecidas para aquele ano escolar e também acompanhando o progresso dessa criança de forma individual. Quando a gente olha para o aluno dessa forma, a heterogeneidade da classe ela deixa de ser um problema. Então vamos lá, vamos falar aqui das estratégias para a gente colocar tudo isso em prática sem enlouquecer no meio do caminho? Bom, gente, o primeiro passo então para a gente ter uma classe heterogênea que não nos dê trabalho é fazer uma avaliação diagnóstica. Você precisa ter clareza das habilidades que os alunos já desenvolveram, quais ainda estão em desenvolvimento e quais aquelas que ainda estão apresentando alguma dificuldade. Para isso, a gente vai montar uma tabela simples e prática para visualizar de forma clara e conseguir organizar grupos diferentes para a gente saber ali como encaixar cada aluno dentro desse grupo. Então, eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo um modelinho aí de tabela que vocês podem ajustar conforme for a necessidade do seu grupo, ok? Bom, gente, depois que a gente já pensou na avaliação, é hora de pensar na intervenção. E aqui eu vou te mostrar 3 estratégias que funcionam de verdade. A primeira delas é nas atividades coletivas, ok? Ou seja, naqueles momentos em que todos os alunos participam juntos. E nesse momento a gente deve utilizar estratégias que favoreçam o desenvolvimento de todos. Por exemplo, a gente vai utilizar ali os pontos fortes dos nossos alunos. A gente oferece, quem quer ler essa atividade, né? Quem quer ler esse enunciado? Quem quer ler esse texto para a gente hoje? E aí, os alunos que se sentirem à vontade vão se prontificar ali a ler, ok? E a gente vai utilizar essas habilidades desses alunos e ainda vai estimular para que essas crianças tenham prazer ali naquele momento. Então, a gente aproveita os alunos que querem ler, fazem a leitura, mas depois a gente chama um aluno, por exemplo, que não gosta muito de ler, mas que ele tem uma boa oralidade, porque um aluno faz a leitura e o outro aluno explica o que foi lido, porque nem sempre as crianças no primeiro ano compreendem o que elas mesmas leem. Então é importante que a gente sempre retome ali o que foi lido por alguém. Então a gente pede para um fazer a leitura e para outra criança, então, contar o que foi lido, né, com as próprias palavras. E aí, gente, normalmente a gente faz isso na leitura de enunciados de atividades. E aí depois a gente tem aquele momento lá em que as crianças vão se dedicar a fazer a atividade, certo? E nesse momento em que todos estarão concentrados ali para realizar a atividade que foi proposta, você pode utilizar então esse momento para fazer intervenções com aquelas crianças que precisam mais da sua atenção. E aí não vai atrapalhar o grupo, porque as crianças já estão ali compenetradas fazendo outra coisa, ok? Então essa é uma estratégia aí de atividade coletiva que a gente pode trabalhar os vários níveis aí de aprendizado das crianças. Bom, gente, a segunda estratégia é a gente trabalhar com grupos diversificados. Então separe a turma ali em pequenos grupos de acordo com as necessidades, ou então com as habilidades que vão ser trabalhadas naquele dia. Assim a gente consegue oferecer estímulos mais direcionados. E para esse momento a gente pode preparar desafios que sejam jogos, sequências didáticas ou até atividades impressas ali, mas que sejam específicas para trabalhar determinada habilidade que você viu ali que as crianças estão precisando de um pouquinho mais de atenção. Então separe esses grupos ali, então coloque, por exemplo, junte 4 mesas
meses, 4 meses, 4 meses, 4 meses, e aí você distribui essas crianças nesses grupos. E para cada grupo você vai preparar um tipo de atividade diferente, ok? E assim você vai conseguir passar pelos grupos, ver que dificuldade eles estão tendo e fazer algumas intervenções pontuais ali que serão necessárias, certo? Bom, a terceira estratégia é a estratégia de estações de trabalho. Nesse momento, você pode montar estações de rotação de atividades diferentes ali. Cada grupo vai trabalhar em uma atividade específica. Então, pode ter estações de leitura, estações de escrita, estações ali em que as crianças podem fazer jogos com as mais variadas habilidades ali que você for trabalhar. Então, você pode decidir quantas estações você quiser. E também esse momento de estações de trabalho, ele não precisa ser num único dia, né? Normalmente, a gente tem um momento, um dia da semana, que a gente faz estações de trabalho. Ou então, todo dia, estação de trabalho depois do recreio. Ou então, a cada 3 vezes na semana, estações de trabalho depois do recreio. Ou antes do recreio. Ou no momento que você achar melhor. Então, você vai fixar esses momentos para trabalhar nessas estações de trabalho. Por quê? Porque nesse momento você vai ter que organizar a sala de uma forma diferente. Então, vai ali tumultuar um pouquinho, certo? Porque você vai ter que dividir os espaços, né? Então, aqui, as crianças podem trabalhar no chão, as crianças podem trabalhar numas mesas, por exemplo, num grupinho de mesas de 4. As crianças podem trabalhar do lado de fora, né? Se você tiver um auxiliar ali para te ajudar a olhar. Então, essa estação de trabalho é um momento ali em que você vai preparar as atividades pensando nas habilidades que você quer desenvolver naquelas crianças. Então, pode ser, por exemplo, uma por semana, né? Então, você pode pensar num objetivo geral e aí pensar em quais atividades vão atingir aquele objetivo geral e fazer a divisão ali nessas estações de trabalho. E aí, nesse momento, você não vai distribuir as crianças nas mesas. As crianças vão ter autonomia para escolher onde elas querem trabalhar. A única mesa em que vai precisar, que você vai precisar distribuir, vai ser a sua. Então, você vai chamar as crianças ali que você quer trabalhar naquele momento, então, com determinada dificuldade ou com determinada habilidade que você vai dar um pouquinho mais de atenção ali, você vai chamar uma por uma, ou então um grupinho de 3, de 2, para você fazer intervenções específicas ali na sua estação de trabalho. As outras, as crianças vão ter que saber o que elas precisam fazer, vão ter que organizar, né, o tempo que elas vão ter para passar em todas, e você vai combinar com eles. A gente vai fazer essa estação de trabalho igual, né, 3 dias dessa semana. Na sexta-feira, por exemplo, vocês têm que ter feito todas as atividades, ok? E aí você combina com as crianças, né? Imprime uma lista ali dos alunos da sala para cada estação e faz eles ticarem quais estações eles já passaram. Ou então faz eles se organizarem ali mentalmente. Cada aluno tem por exemplo, uma folha em que ele precisa anotar. Essa estação eu já fui, aquela estação eu já fui, aquela eu já fui. E também você precisa combinar com eles um lugar para entregar essas atividades. Então, cada estação, as estações que forem de jogos, eles não precisam entregar, mas as estações que tiverem folhinha, eles precisam entregar. Então, onde eles vão colocar esse material? Aí você combina com as crianças e eles vão ter autonomia, então, para trabalhar tudo isso. E por que é importante a gente oferecer esse momento para as crianças? Porque é ali que a gente vai trabalhar algumas funções executivas, né? Então, a gente vai trabalhar ali a flexibilidade cognitiva, deles terem que mudar de uma estação para outra. A gente vai trabalhar a organização espacial, porque eles vão ter ali que se organizar, né, espacialmente com eles mesmos, certo? Para que eles consigam dar conta de todas as atividades. Então, eles vão trabalhar outras coisas que normalmente a gente não trabalha no dia a dia da sala de aula. E isso é muito bacana. E aí, eles conseguem desenvolver uma autonomia ali. Então, no começo você vai perceber que vai dar um pouquinho de bagunça, mas depois eles começam a se organizar e aí vai ser muito mais fácil. Você vai ver que as intervenções que você consegue fazer ali na sua mesa vão surtir muitos resultados. Bom, gente, o segredo para dar conta da heterogeneidade da turma é planejar, então, atividades ali que sejam muito envolventes para cada momento que os alunos estiverem. Assim, independente do nível, cada aluno vai receber o estímulo certo para avançar para o próximo nível. Mas lembre-se, turmas heterogêneas não são sinônimo de caos. Com avaliação constante, metas claras e estratégias bem escolhidas, você garante que todos os alunos aprendam, cada um no seu ritmo. Mas, se você quiser se aprofundar em como organizar a sala, aplicar intervenções práticas e realmente ter segurança no processo de alfabetização, eu quero te convidar aqui para conhecer a Mentoria Multi. Lá, eu caminho junto com você, passo a passo, para que sua sala deixe de ser um peso e se torne um espaço de aprendizado real e tranquilo. Eu vou deixar aqui embaixo o link dela aqui na descrição, certo? Te espero lá e até o próximo vídeo.